Há um momento na história da humanidade que não está registrado em nenhum pergaminho, nenhuma tabuleta de argila, nenhum hieróglifo. Um momento silencioso, quase místico, em que o homem deixou de ser apenas um nômade errante e se tornou algo mais. Um agricultor, um semeador, um domador da terra. Imagine a cena. Uma mulher, talvez, observando os grãos que caiu ao chão após a colheita selvagem. Em vez de simplesmente seguir adiante, ela ficou. Ela viu. Ela enterrou. E quando aquelas primeiras sementes brotaram, algo extraordinário aconteceu. A humanidade descobriu que podia negociar com a terra. Não era mais apenas sobre o que a natureza oferecia. Era sobre o que o homem podia criar. Bem-vindos à Academia do Agro, o podcast que vai levar você numa jornada pelos milênios, desde os primeiros sulcos abertos no crescente fértil até os drones que sobrevoam as plantações de soja no Cerrado brasileiro. Eu sou Valdir Franzini e hoje começamos com a história mais fundamental de todas, as origens da agricultura. Por que este momento foi tão revolucionário? Por que a agricultura não mudou apenas o que comemos, mudou quem somos? Ela nos deu cidades, impérios, exércitos, nos deu tempo para pensar, para criar, para guerrear, nos deu civilização. E claro, nos deu problemas que ainda hoje tentamos resolver. Então, prepare-se. Vamos voltar no tempo até o berço da agricultura, onde tudo começou. Feche os olhos por um instante. Imagine um vazio sem tempo, sem espaço, e então uma explosão. Não uma explosão qualquer, mas o evento que deu origem a tudo. Átomos, galáxias, estrelas. Agora, viaje 4,6 bilhões de anos, até um pequeno sistema solar, onde um planeta rochoso, banhado por oceanos, começou a pulsar com algo extraordinário. A vida. Há 3,5 bilhões de anos, em águas quentes e agitadas, as primeiras moléculas se juntaram e deram o primeiro suspiro. Era frágil, era improvável, mas era o início. O início de uma história que nos levaria até aqui, até você, ouvindo essa narrativa. O universo começou com um segredo. Toda a matéria que compõe as estrelas, os oceanos e até o seu corpo estava compactada em um ponto menor que um grão de areia. Quando este ponto explodiu, liberou não apenas energia, mas possibilidades. Por 10 bilhões de anos, gases e poeira cósmica dançaram até formar o nosso Sol. Em seu redor, fragmentos de rocha e gelo colidiram, até que, por acaso ou destino, a Terra surgiu. Um mundo hostil, vulcões cuspindo lava, atmosfera tóxica, meteoritos rasgando o céu. Mas em algum lugar, entre oceanos revoltos e raios, moléculas orgânicas se uniram. Não foi um milagre. Foi a química, foi o tempo, foi paciência. Os primeiros seres vivos eram invisíveis. Micróbios que respiravam ferro, depois outros que descobriram a fotossíntese,
e envenenar o ar com oxigênio, desencadeando extinções em massa. A vida, como um jardineiro implacável, podava suas próprias criações. Até que, 500 milhões de anos atrás, a explosão cambriana preencheu os oceanos com formas nunca vistas. Olhos, nadadeiras, mandíbulas. A corrida evolutiva estava lançada. E em meio a ela, um pequeno mamífero, insignificante entre os dinossauros, aguardava a sua hora. Quando um asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos, os donos do planeta pereceram. Sobreviveram os pequenos, os adaptáveis. Entre eles nossos ancestrais. Eles escalaram árvores, depois desceram delas. Aprenderam a andar eretos, libertando as mãos para carregar, construir, criar. Mas faltava o último ato, o surgimento de uma espécie que não apenas reagia ao mundo, mas o transformava. Em uma manhã de 200 mil anos atrás, em algum lugar da África Oriental, uma mulher Homo sapiens colhia frutos silvestres. Ela não sabia, mas cada gesto seu, escolher as plantas mais doces, afastar as venenosas, era herança de uma teia invisível. A biocenose, a comunidade de vida que sustenta tudo. As árvores que ela via dependiam de fungos subterrâneos. Os antílopes que seu grupo caçava comiam gramíneas polinizadas por abelhas. Nada existia isolado. E esta rede, tecida em 3,5 bilhões de anos, era o verdadeiro alicerce da humanidade. Mas os sapiens tinham uma peculiaridade. Enquanto os outros animais seguiam instintos imutáveis, nós questionávamos: por que esperar a fruta cair se podemos trepar na árvore? Por que fugir do fogo se podemos dominá-lo? Foi assim que começamos a mexer nos fios da teia. Primeiro com ferramentas de pedra, depois com armadilhas e, por fim, com algo revolucionário. A ideia de que podíamos plantar em vez de apenas colher. Os primeiros agricultores não eram gênios, eram observadores. Notaram que sementes caídas perto de acampamentos brotavam na estação chuvosa. Viram que alguns animais, como lobos menos ariscos, podiam ser úteis. Foi um processo lento. Tão lento que nenhuma geração percebeu a mudança. Mas era irreversível. Com a agricultura, o sapiens deixou de ser parte da biocenose para se tornar seu arquiteto. O que separou o homem sapiens de todos os outros seres não foi a força, nem a velocidade, mas algo muito sutil, uma mente capaz de imaginar o que não existe. Enquanto os leões dependiam de garras e os cervos de pernas ágeis, nós tínhamos um cérebro que fazia perguntas. E se eu afiar esta pedra? E se eu armazenar água nesta cabaça? E se eu plantar esta semente aqui perto do rio? Esses pequenos e se foram os tijolos da civilização. A linguagem foi nossa primeira tecnologia revolucionária. Com ela, não apenas comunicávamos perigos, mas compartilhávamos sonhos,
Geração após geração, o conhecimento acumulou-se não em genes, mas em histórias. E assim, mesmo os mais fracos podiam se beneficiar da sabedoria dos antigos. Mas a grande virada veio quando percebemos que podíamos enganar a natureza. Enquanto outros animais migravam para seguir a comida, nós a trouxemos para perto de nós. As primeiras plantações foram atos de rebeldia contra a escassez. O trigo selvagem, que antes dispersava suas sementes ao vento, foi domesticado para produzir grãos maiores e mais grudentos. Os carneiros, que corriam ao primeiro sinal de perigo, tornaram-se dóceis. Nós não nos adaptamos ao ambiente. Adaptamos o ambiente a nós. E assim, com as mãos calejadas e a terra sob as unhas, a humanidade plantou seu destino. Mas essa revolução silenciosa tinha um preço oculto. Os primeiros grãos brotaram sim, mas com eles vieram celeiros cobiçados, fronteiras disputadas, corpos curvados sob o sol inclemente. Terra, que nos alimentou, começou a cobrar sua dívida. Solos esgotados, impérios engolidos por tempestades de areia, guerras travadas por um punhado de trigo. Na próxima jornada, desvendaremos o paradoxo da agricultura. Como o ato que nos deu civilização também semeou desigualdade, fome e ecossistemas arrasados. Porque toda revolução, até a mais nobre, deixa cicatrizes. Prepare-se para o preço do progresso quando a terra virou pó, onde descobriremos se, ao domar a natureza, talvez tenhamos esquecido de domar a nós mesmos.